venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus é
Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, um bom dia, um feliz sábado a todos vocês que nos acompanham. Eu gostaria de dizer a vocês que, no caso de termos algum erro, é a primeira vez que nós falamos ao vivo, online, é o primeiro culto, o primeiro estudo bíblico nosso online. Eu queria dizer a vocês que essa classe bíblica online, ela surgiu através de um grupo chamado Unidos em Cristo, na igreja do Ipiranga. Então, todos aqueles que estiverem nos acompanhando, que ainda não teve o prazer, o privilégio de conhecer essa classe bíblica, eu os convido para participarem dela aos sábados. Ela se dá início às 8h45 da manhã, na rua André Rebouças, numeral 1076. Vai ser um prazer, um privilégio, uma honra muito grande recebê-los lá conosco. Eu gostaria, nessa manhã de sábado, parabenizar e cumprimentar alguns amigos nossos que estão nos acompanhando. Um abraço ao meu filho Brian Henrique, ao Dernoel Carneiro, Darcy de Oliveira, um abraço, Darcy. Paulo Henrique Baltazar, o nosso querido ancião, um abraço ao Paulo, a sua esposa Marlene. Eu queria também cumprimentar nessa manhã o Fernando, que está aqui do nosso lado. Agora mesmo o Fernando irá narrar com vocês um pouco do estudo bíblico, irá explicar algumas coisas. Aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem participar, é só mandar a sua pergunta. Mande a sua pergunta ao vivo e nós teremos o prazer de respondê-lo. Cleo Rocha, é um prazer tê-lo conosco. Um abraço. Várias pessoas. Rafael, Luiz Antônio Cantarino, um abraço, Cantarino. Paula Penteado de Miranda, um abraço, Paula. Seja muito bem-vinda à nossa classe bíblica nessa manhã. Denis Machado. Denis, é um prazer tê-lo conosco. Um abraço, meu querido. O Denis já participou com a gente na nossa classe bíblica, sabe como funciona. É um prazer tê-lo conosco. A Viviane, um abraço, Viviane Cantarino. Dernoel, um dos nossos anciões. André de Oliveira, Rodrigo. Eu quero também cumprimentar aqui, mandar um abraço à nossa querida igreja da Lapa, aos anciões, aos irmãos da igreja da Lapa. Quero mandar um abraço para a igreja do Portal do Alto. Sejam bem-vindos, igreja do Portal do Alto. O pessoal de José Sampaio, anciões, líderes, membros, é um abraço, é um prazer tê-los conosco. Jardim Ara, é um abraço para vocês do Jardim Ara. Ao nosso querido pastor Valdir Carlos. Pastor, um abraço, é um prazer tê-lo conosco, a sua esposa, a irmã Júlia. Queridos, depois a gente vamos cumprimentar e mandar mais um abraço àqueles que estão nos acompanhando e dizer que é um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria agora, antes de começarmos os nossos estudos, antes da oração, eu queria que vocês nos acompanhassem num hino inicial, que vocês cantassem esse louvor, que é Deus de Israel. Acompanhe-nos, esse vídeo, esse hino, ele será transmitido no telão aqui atrás de nós. Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, aleluia, aleluia.
Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Amém, amém por esse hino maravilhoso. Antes de começarmos, de abrirmos a nossa palavra, antes de fazermos a oração, eu gostaria de mandar aqui os cumprimentos, um abraço para Celina dos Santos Silva. É um prazer tê-la conosco, Celina. Para minha esposa, Rânica Michele, está nos acompanhando. Para o Deva, o Devanir, líder de departamento do Ministério Pessoal da nossa igreja. Um abraço, Devanir. Alessandra e Fabiano Murige, um abraço tê-lo conosco, um prazer. Queridos irmãos, antes de abrirmos aqui a palavra do Senhor, nós temos uma mensagem do nosso querido pastor Valdir Carlos. Olá, cumprimentamos a todos vocês que fazem parte da classe bíblica online e queremos que você esteja atento nesta manhã para que possam aprender coisas importantes, coisas úteis e principalmente coisas espirituais. Que a bênção de Deus esteja sobre aqueles que estarão dirigindo a classe e também a você, para que humildemente possa aprender coisas maravilhosas da palavra de Deus. Que Deus possa estar com todos vocês nesta manhã, é o meu sincero desejo. Amém. Amém, obrigado pastor pela participação do senhor na nossa classe bíblica online. E eu gostaria de convidá-los a todos neste momento, aqueles que puderem, curvem suas frontes, fechem seus olhos, vamos orar a Deus, pedir a sua bênção. Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, iremos abrir a sua palavra, Pai, iremos abrir a verdade, Pai. Por isso, pedimos as bênçãos e a orientação do alto céu, Pai. Pedimos para que o Espírito Santo, Pai, nos oriente, esteja conosco, para que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja dito para a sua honra, para a sua glória, seja dito para enaltecer e engrandecer o seu nome, Pai. Por favor, Senhor, fique conosco nesses tempos difíceis. Ajude-nos a espalhar a sua verdade, a sua bondade, Pai, e levarmos a sua luz a este mundo, Pai, que está precisando tanto. Essas são as bênçãos, a oração e o pedido que eu faço e agradeço, Senhor, não em meu nome, porque não existe mérito nenhum em mim, mas no doce e sagrado nome de Jesus Cristo, seu Filho amado e o nosso Salvador eterno. Amém. Agora eu vou passar a palavra ao Fernando Bonucci. Fernando, é um prazer estar aqui com você, seja bem-vindo. A palavra é sua, o estudo é seu. Vamos agora nos alimentarmos das bênçãos espirituais. Amém. É uma alegria nós estarmos aqui falando
de Jesus, unido entre irmãos, onde nós podemos aquecer o coração com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los ricamente a vocês. Bem, meus queridos irmãos, nós sabemos que pelas Escrituras Sagradas nós estamos vivendo os últimos momentos da volta de Cristo Jesus. Nós temos evidências dentro da Bíblia dos sinais da volta de Jesus, nós temos as características da volta de Jesus, como será. E a Bíblia Sagrada, ela é um manual, ela serve para mostrar o rumo que nós estamos. Quando você compra um automóvel 0 km, a primeira coisa que você abre o porta-luvas, vem um manual. Para que serve esse manual? Esse manual serve para você fazer bom uso do veículo, para você ter toda a orientação para o quê? Preservar o seu veículo. O manual que Deus deixou para o ser humano é a Escritura Sagrada. O manual mostra, é como uma bússola, ele mostra o lugar que você está, ele mostra todo o processo da trajetória que você vai precisar passar. Então Deus deixou para nós um manual. Jamais Deus deixou o homem no escuro. Nós temos a Escritura Sagrada. Satanás, sabendo disso, o que ele faz? A intenção dele é não mostrar, é não tentar levar a você as Escrituras Sagradas. Satanás faz de tudo para você tirar o foco das Escrituras Sagradas. Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos ter um compromisso com a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos, além de nós termos paz no coração, nós sabemos em que caminho que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Satanás tentou destruir a Escritura Sagrada por muitos e muitos anos, mas Deus está no controle de tudo. Hoje nós temos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus mostra para nós que como derrotar o inimigo. Ela mostra todo o processo do grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos vivendo num planeta que é cheio de dor, de sofrimento. Inclusive nós estamos passando momentos difíceis com a situação que nós estamos vivendo, vendo as pessoas sofrendo pela questão aí do coronavírus que nós temos presenciado. Mas, meus queridos irmãos, há esperança nisso tudo. Nós não estamos sozinhos na guerra entre o bem e o mal. Eu quero aqui abordar alguns assuntos e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu quero abordar alguns assuntos proféticos, algumas partes só, e também os sinais da volta de Cristo Jesus. Nós vamos começarmos lendo a Bíblia nos versos de Daniel 2, versículo 44. Só que antes do Osimar ler esses versículos, eu quero aqui rapidamente, resumidamente, ilustrar essa profecia. Nós sabemos que o profeta Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, num lugar totalmente pagão, onde ele viveu ali por muitos anos. Daniel é um exemplo para nós de cristão que vive numa nação pagã, que é obediente a Deus, que é leal a Deus e que pela pressão do governo ou qualquer outro motivo jamais ele abandonou sua fé. Meus queridos irmãos, o rei Nabucodonosor, nos dias do seu grande império, teve um sonho. Muitos já conhecem essa profecia. Ele sonhou com uma estátua. E essa estátua, ele não conseguia ter o significado. Então, Deus usou Daniel, através da oração do profeta Daniel, ele conseguiu ter acesso ao rei e interpretar o sonho do rei. O sonho do rei o perturbou por muitos dias. Mas, ao interpretar o sonho do rei, o rei percebeu que Daniel era um homem de Deus, um mensageiro, um profeta nos dias. Ao interpretar esse sonho, Daniel fala que a estátua representava alguns reis, alguns impérios. O primeiro da estátua, que é a cabeça de ouro, representava o poder de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, a estátua. Depois, na sequência, nós temos os medos e os persas,
que representa a prata. Depois nós temos a Grécia, os macedônios, que representam o bronze. E depois nós temos na estátua as pernas e os dedos com barro e ferro. Primeiro ponto, primeira característica, ouro. Segundo, prata. Terceiro, bronze. Quarta característica, ferro e barro. Você já viu alguma vez na história o ferro se ajuntar com o barro? É impossível. Mas aqui está a chave da nossa, o enigma das profecias para o tempo do fim. Lembrando que, para nós entendermos as profecias, nós devemos passar tempo, devemos estudar. Precisamos gastar tempo tanto nos livros de Daniel como no livro de Apocalipse. Porque são os livros agora para o tempo do fim. E esses livros, muitos evangélicos cristãos não levam a sério e não perdem tempo de estudar. Por isso que às vezes a pessoa fica perdida no tempo, sem saber em que lugar que ela está dentro das características das profecias. Bom, nós falamos aqui da estátua, nós falamos aqui desses impérios. São 4 impérios. Primeiro, Nabucodonosor. Segundo, primeiro Nabucodonosor, ouro, a cabeça. Segundo, o peito e os braços de prata, os Medo e os Pérsia. Depois, o quadril da estátua era de bronze, que representa o quê? A Grécia, os macedônicos. E por último, nós vimos os pés da estátua com o barro. Nós vamos ler, eu quero ler aqui somente o versículo que mostra o que vai acontecer nesse último império, aonde nós estamos vivendo. Depois você pode acompanhar na sua casa, Daniel, todo Daniel 2 em diante, o sonho do Nabucodonosor está resumidamente. Por questão de tempos, nós não vamos abordar todo o assunto, mas nós vamos ficar somente no barro e no ferro. O Osimar vai ler para nós agora, Daniel 2, versículo 44 e 45. Preste atenção. Aquele que tem uma Bíblia pode nos acompanhar. Livro de Daniel, capítulo 2, 44 e 45. Nós lemos assim. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. 45. É isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse o sonho que o Senhor teve e esta é a explicação certa. Bem dito aqui, o texto fala que esse é o quê? As promessas que Deus tem para os últimos dias. A revelação de Deus para os últimos dias. Talvez você esteja perguntando, então o que significa o barro e o ferro? O barro e o ferro, meus queridos irmãos, não tem como ligar. Se você pegar o sonho de Nabucodonosor, a estátua, você vai ver que os dedos, dentro da profecia, se você gastar tempo lendo a profecia, você vai entender que as nações, a Europa foi dividida. Os dedos da estátua representam as nações sendo divididas. Eles tentaram fazer casamento, alianças através de casamentos, a unificação entre um poder só. Mas isso não aconteceu devido à profecia que Daniel teve, da estátua, o sonho que Nabucodonosor teve. Então, meus queridos irmãos, aqui fala no versos que nós acabamos de ler, que uma pedra sem auxílio colocaria ponto final no ouro, na prata, no bronze e no ferro. Nós estamos vivendo hoje, praticamente, nos últimos momentos desses impérios, praticamente, o último império. Nós temos a maior potência do mundo, que é hoje os Estados Unidos, e nós temos também, hoje, Roma papal. Mas eu não vou gastar tempo tentando explicar todo o processo. O que eu quero dizer para vocês, que Roma pagã, que é o ferro, ela durou muito e muito tempo. Nesse período, muitos cristãos sofreram perseguições, sofreram
foram chamados de mártires, perderam a vida por causa de Cristo. Uma pressão esmagadora sobre os cristãos nesses tempos vieram sobre o povo de Deus. Eu quero aqui agora nós avançarmos na mesma profecia dentro do contexto de Daniel 7. Eu quero que vocês prestem atenção que mais para frente Daniel agora tem a visão que se refere aos reis, os poderes que nós acabamos de ler, mas agora em figuras totalmente diferente de uma estátua, mas agora em figuras de animais. E eu gostaria que vocês agora lessem Daniel 7, e nós vamos ler o versículo 18 em diante. Diz assim, Daniel 7, versículo 18 em diante. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, terríveis, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia pedaço e pisava aos pés que sobrejavam. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça de ouro, que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra os santos. Então ele disse ao quarto animal, será um reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que levantarão daquele mesmo reino. Deles se levantará um outro que será diferente do primeiro e abaterá os 3 reis. Bom, primeiro agora, se nós pegarmos todo Daniel 7 e estudarmos, nós vamos ver que Daniel tem o primeiro animal é um leão com 2 asas de águia. O que representa? Representa o mesmo império de Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro. Mas agora está em quê? A visão está em animais, mostrando o futuro, o que vinha pela frente. Então, meus queridos irmãos, leão representa o quê? Força, poder. As asas de águia representam a velocidade, como Nabucodonosor conseguiu conquistar o seu poder. Depois, o segundo animal. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca. Vai, devora-te e come muita carne. Esse urso representa os medos e os persas, a união desses 2 povos, medos e Pérsia, que fizeram guerra contra a Babilônia, tá certo? E eles conseguiram conquistar com bastante estratégia de guerra. Por isso que mostra o urso vai e come, devora muita carne, porque foi uma grande guerra que existiu. Depois nós temos um quarto animal dentro de Daniel 7, de todo o seu contexto. Se vocês lerem depois, vocês vão ver que o terceiro animal é um leopardo com 4 asas. Esse leopardo com 4 asas significa a Grécia, os macedônicos. Na era desse império, quem governou, quem tomou toda a parte para administrar essa guerra e também o poder, o trono, foi Alexandre o Grande. Então, meus queridos irmãos, por que um leopardo com 4 asas? Qual é o significado? Se você pegar hoje no mundo animal, você vai perceber que no mundo animal, qual é o animal mais veloz que existe hoje? A chita, não é verdade? Isso, aquele animal correto. que parece uma onça. Isso. A chita, ela é um animal veloz, mas por que 4 asas agregado em cima das suas costas? Vou explicar rapidamente. O que significa? Primeiramente, Alexandre o Grande conquistou velozmente muitas de suas guerras, ele teve vitória, todas. E ele conseguiu velozmente atingir o seu objetivo de poder, de tirania. Ele conseguiu chegar aonde ele queria chegar. Então, velozmente, ele conquistou os Medo-Pérsia
e conseguiu manter o seu poder. Só que Alexandre o Grande morreu. O sucessor dele, que seria o seu filho, foi assassinado. Nós não sabemos a história toda, mas nós sabemos algumas coisas pelos estudiosos, arqueólogos que pesquisam, que provavelmente o filho dele não poderia governar. Por quê? Porque existia 4 generais, e esses 4 generais, que se representa as 4 asas agregadas em cima desse animal, significa os 4 generais. Primeiro nós temos Cassandro, segundo Ptolomeu, terceiro Lisímaco, quarto Seleuco. Então esses 4 generais, quando Alexandre morreu, tomaram conta do reino e fizeram o quê? Continuaram a destruição, continuaram guerreando. Só que nós lemos aqui agora que o 4º animal, ele era diferente dos outros animais. E esse animal era terrível e espantoso. E Daniel teve o interesse de querer conhecer o 4º animal, que era diferente dos demais animais. Esse 4º animal, que estava passando por problemas em termos de toda a pesquisa, de vasculhar a profecia, como Daniel quis. Nós sabemos aqui, meus queridos irmãos, que Daniel, ele ficou muito perturbado. E ele foi avante. E Deus mostrou através das visões o 4º animal, o que significava. Nós lemos aqui que ele foi um animal terrível, espantoso, e que aonde pisava, ele destruía. E fala também dos 10 chifres, que se representa que dos 10 chifres, um chifre pequeno cresceu e atingiu ao céu. Mas olha só o que Daniel 7:25 fala agora. Daniel 7:25 mostra muito claro que, olha o que esse poder faria. Lembra-se, voltando para nós podermos aqui concentrarmos. Esse 4º animal, ele era terrível, ele era espantoso. E olha o que ele fazia. Daniel 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós sabemos que em profecia tempo significa anos. Não vou aqui abordar esse assunto agora, porque o nosso tema aqui é a respeito do 4º animal. Esse 4º animal, que representa terrível, espantoso, que tinha dentes de ferro, fala aqui, representa Roma. Roma no seu período do ferro. Roma foi quem fez toda a destruição para os cristãos. Roma é quem trouxe todo dor, sofrimento, perseguição para os cristãos. Foi um período muito grande, tá ok? Eu quero atentarmos aqui agora as datas praticamente desses impérios. Roma praticamente, a Era do Ferro, viveu 168 a 476 antes de Cristo e depois de Cristo. A contagem, ela é decrescente, tá ok? Essa contagem, ela é decrescente. Conta-se de trás para frente. Por isso que Roma, no seu período de escuridão, de trevas, de apostasia, seu período de oprimir o povo de Deus, eles perseguiram os cristãos dentro da profecia bíblica por 1260 anos. Essa perseguição foi terrível. Por quê? Porque matava-se cristão. Só que quanto mais matava-se cristão, mais o sangue deles viravam semente. Então todo o processo, toda a sua tirania foi em vão contra os cristãos. Porque muitos cristãos preferiam morrer com a sua fé do que se entregar ao paganismo, ao entregar ao poder deles. E nós tiramos muitos exemplos disso. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo agora em 2 períodos. Primeiro passou Roma pagã. Hoje nós estamos vivendo em dois períodos. Nós temos hoje Roma cristã. Esse período que nós estamos vivendo, de Roma cristã, há uma mudança hoje no cristianismo, há algo adulterado, há algo que trouxe mudanças para o cristão.
esse poder que era pagão, hoje, supostamente, entre aspas, cristão, traz muitas mentiras, traz muitas coisas que pode fazer você desviar das verdadeiras profecias bíblicas, como muitos não perdem nem tempo de explicar. Por quê? Porque as profecias desmascaram Satanás, desmascaram esses poderes, mostra de que lado que o cristão está e de que lado que as pessoas tomaram outro rumo e ficaram ao lado do inimigo. Tá ok? Esses dois poderes são poderes hoje que passou Roma pagã, hoje nós estamos vivendo na era da Roma cristã. Mais para frente nós vamos entrar em alguns estudos que nós vamos ter a oportunidade, a liberdade de estarmos estudando mais sobre esses poderes que nós estamos vivendo. Lembrando, só corrigindo, que nós estamos vivendo nos pés da estátua, aonde uma pedra sem auxílio de mão veio e destruiu todo o ouro, toda a prata, todo o bronze e todo o ferro. O que representa essa pedra sem auxílio de mão? A volta de Jesus. Se você estudar toda a profecia, você vai entender que a pedra que representa, ela é o quê? A volta de Jesus, ok? Fernando, sobre esses reinos. E nós temos aqui a nossa primeira participação. Paulo Henrique Baltazar. A pergunta do Paulo é o seguinte, olha que pergunta boa, hein? Uma pergunta curiosa. Por que essas profecias tiveram que ser reveladas inicialmente em símbolos de animais? Obrigado pela pergunta, Paulo. O Fernando vai responder. Paulo, primeiramente, os símbolos, ele representa o seguinte, Deus, quando ele se manifesta através de alguns sonhos, nós precisamos perceber que a cultura deles era diferente da nossa, o meio de comunicar com eles era diferente do nosso. Então Deus, ele usa esses símbolos para mostrar o quê? A força. Por exemplo, o leão com asa de águia representava poder. Você pode ver que no Egito existia sempre leões nos cantos da entrada do Egito, representando como o quê? O poder. Então, por que Deus mostrou um leão com duas asas de águia? Para mostrar o quê? Que era um poder em sua época, o qual ele conseguia destruir. Tá ok? Ele tinha um poder muito forte. Depois nós temos aí, narrando novamente rapidamente, né? Nós temos aí o urso, que representa um outro animal forte, com 3 costelas, devora muita carne. E depois nós temos também a Grécia, que é um animal que fala é um leopardo com 4 asas, que representa com muito mais velocidade. E agora, o animal terrível e espantoso, ele é diferente. Ele não é um animal na colocação hoje do mundo animal que nós conhecemos. Por exemplo, o leão nós conhecemos o urso, nós conhecemos o leopardo, mas um animal terrível e espantoso, com dente de ferro, que pisava sobre todos e que usava a palavra contra Deus e magoava os santos do Altíssimo, esse animal se refere a um poder totalmente diferente dos dias dele, o qual nós estamos vivendo numa era cristã. O que nós temos que fazer hoje, meus queridos irmãos, é atentarmos para as características. Essas características para o tempo do fim mostram claramente o desfecho como vai ser. Como que vai ser o fim. E nós estamos vivendo nos últimos momentos desse poder. Hoje não será nosso estudo isso, mas nós vamos estar estudando aqui todo o processo da igreja cristã, nós vamos estudar aqui as características da verdadeira igreja sobre a terra, vamos estudar as características do cristão, nós vamos estudar as características de pessoas que são apenas evangélicos e não cristãos. Então isso tudo é preocupante para o tempo do fim, porque Satanás ele sabe como persuadir, enganar as pessoas usando o nome de Deus. As profecias elas são muito claras, meus queridos irmãos. Estamos vivendo nesse tempo onde nós podemos o quê? Ter a certeza que Jesus está voltando para nos socorrer nesses últimos dias. Correto, Paulo? O pessoal que está nos acompanhando pode enviar suas perguntas, tá? Agora nós vamos entrar na segunda parte desse estudo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida de algo que foi dito aqui e quiserem algumas explicações de uma forma mais esclarecedora, pode enviar suas perguntas, ok? Vamos para o segundo bloco então, Fernando? Vamos lá, vamos falar um pouco dos sinais da volta de Cristo Jesus, ok? Veja bem que Jesus, ele deixou os sinais, tá certo? O sinal não significa que hoje está tudo acabado. Os sinais representam que Jesus está chegando, ele está voltando. Os sinais são o quê? Para mostrar meio
começo e fim, como as profecias. Os sinais, vocês já perceberam que estão intensificando, e nós vamos ler agora Mateus 24, Mateus 24, versículo 3 em diante. Deixa eu só achar aqui na minha tradução, na minha Bíblia aqui, de Mateus 24. Preste bem atenção, eu vou ler todo e depois a gente tenta dar uma explicada, tá ok? Em Mateus 24. Mateus 24 diz assim, ó, o subtítulo diz, o sermão profético, a destruição do templo. Diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra que não seja derribada. Primeiramente, os discípulos chegam em particular e pede a Jesus, Jesus, diz-me, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Veja que Jesus não marcou data, mas ele deixou os sinais. Primeiro sinal que ele cita, aqui ficará o quê? Pedra sobre pedra. Ele se refere ao quê? Jerusalém, que foi destruída, sitiada pelo general Tito, ok? Ela foi destruída, onde mais de 1 milhão de judeus perderam a vida em Jerusalém. Resumidamente, eu estou tentando explicar para vocês. Segundo passo, vamos continuar lendo Mateus. O princípio das dores agora. Veja bem, o terceiro. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Repete novamente. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha o que Jesus responde. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Primeiro ponto, primeiro sinal que Jesus cita aqui, são muitos sinais, mas o primeiro sinal que ele cita nos dias dele, olha, virão em meu nome dizendo que são Cristo, que é o Cristo, e enganarão a muitos. Nós já ouvimos falar no mundo que tem pessoas aí que se autodenominam ser Cristo, e tem até seguidores, não é verdade? Correto. E isso daí, no tempo do fim, vai aparecer, e sempre aparece pessoas dizendo, olha, eu sou enviado de Deus, eu sou Cristo, eu tenho poder para isso, Deus me designou esse poder, ok? E também tem supostos cristos que se autodenomina aí também Cristo, como outras coisas que são blasfêmias, que a gente sabe muito bem, que homem nenhum tem poder para perdoar. O único que pode perdoar pecados é Cristo Jesus, só ele que tem o poder. Mas ele advertiu que viria muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Primeira advertência que Cristo faz. Continuando aqui, no 6, e diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Preste atenção, guerras e rumores de guerras. Desde que houve mundo, desde que o pecado entrou no mundo, já começando depois ali de Adão e Eva, após o pecado ter introduzido dentro do mundo, as guerras sempre começou, a dor já existia, todo o sofrimento. Eu não presenciei a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos pessoas e nós temos documentário que presenciou, viveu a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas perderam a vida por epidemias, por guerras, por catástrofes, por outras coisas que trouxe dor ao ser humano. Então, esse sinal que mostra da volta de Jesus, guerras e rumores de guerra, mostra que o mundo nosso está em guerra. Nós não podemos hoje dizermos que estamos no mundo no qual nós podemos ter a certeza de que aqui não haverá dor, de que aqui não haverá miséria, de que aqui não haverá guerra. É só nós abrirmos os jornais, as notícias, e também se nós perdermos tempo de estudar toda a história, nós vemos que existe aqui pessoas que morreram, que estão morrendo. E as guerras que existem nos nossos dias hoje. Existem pessoas, guerras civis enfrentando. Há pessoas aí do outro lado do nosso planeta Terra aí, se matando por questão de religião,
por questão de outras coisas, por política, enfim, guerras e rumores de guerra. Este foi outro sinal que Jesus disse. Vamos progredir. Pode Ou dizer. seja, né, Fernando, desde que mundo é mundo, existe guerra em todos os setores. Não Exatamente. apenas a guerra propriamente dita, com bomba, armas, né? Guerra de todos os setores. Inclusive, você vê aí, ó, existe a guerra do comércio, né? Exatamente. Um querendo engolir o outro. Bem citado, né? O que mais a gente fica assustado hoje no ser humano, voltando a um assunto que não é o nosso assunto, falando do coronavírus. Quando você vê uma pessoa no supermercado enchendo um carrinho de gel e álcool só para ele, se ele tem um comércio, tudo bem, tá justificado. Mas se ele não tem um comércio e ele quer levar isso para casa dele, olha a ambição, olha a soberba, olha o orgulho, pensando somente em si, tirando do próximo. Vocês veem como que as pessoas estão se comportando hoje. As guerras estão dentro do lar. As guerras estão entre você, entre seus filhos, esposa, marido, parentes, no teu emprego, com os teus vizinhos, com a sociedade que você vive, tá certo? Então as guerras estão em todos os lugares, níveis altos, níveis baixos, e todas as coisas tirando o quê? Vida de pessoas sofrendo. Fernando, a gente tem uma pergunta aqui do Dernoel Carneiro Oliveira. A pergunta dele é um pouco intrigante, hein, ó. Ele pergunta assim, na opinião particular nossa, né? Ele quer saber se esse vírus que está assustando a humanidade seria um indicativo da volta de Jesus? Veja bem, são dos sinais, né, de muitos sinais que existem. Por quê? Houve vírus piores. Existe vírus piores do que nós estamos vivendo. Ok? Como é algo desconhecido, algo novo, cria-se um estudo, as pessoas se assustam, né? As pessoas estão, junto à mídia, o sensacionalismo, junto à influência de política e outras coisas mais, que as pessoas estão sofrendo mais por medo do que o próprio vírus. As pessoas estão se se cobrando ou sofrendo psicologicamente, emocionalmente, entendeu? Antes de saber o que se trata, ou o que pode fazer e como lutar contra isso. Então, a resposta do nosso querido Dernoel, nosso querido ancião Dernoel, o vírus hoje, na verdade, nós estamos vivendo hoje algo assim que em 42 anos de idade eu nunca vi. Dessa forma. A gente pode enquadrar isso naquilo que Cristo disse, né? Neste mundo tereis aflições. É claro, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Então, meus queridos irmãos, coisas piores vão vir. Coisas terríveis vão vir. O que nós devemos ter é uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Quando você está numa guerra espiritual, e nós estamos numa guerra espiritual porque nós somos cristãos, você vai ter que enfrentar vírus mortais, você vai ter que enfrentar percas, você vai ter que enfrentar talvez dor, renúncias, você vai ter que enfrentar muitas coisas por causa das coisas que estão acontecendo. Então são os sinais. Eu só queria terminar aqui, falando mais dos sinais. Eu vou ler Mateus do 7 para frente. Fernando, pode para dizer. encerrar, isso daí a gente tem uma pergunta aqui também intrigante do Vamos lá. Paulo, uma pergunta boa. O Paulo Baltazar está perguntando o seguinte aqui, ó. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, tem pessoas que só vão ouvir. Ele quer saber o seguinte, isso quer dizer que as guerras não acontecerão em todos os lugares, porque a gente vai ouvir falar de guerras e rumores. Tem lugares que só vão ouvir e não vão ter guerras. É isso? A guerra acontece em locais diferentes, tem lugares que não vai ter guerra? Por exemplo, nós, quando olhamos para o lado lá do Oriente, lá para os outros lados, lá, a gente vê o que é o terrorismo, a gente vê pessoas matando outras pessoas por religião, a gente vê pessoas enfrentando guerras civil e outros tipos de guerra. Cada lugar do seu país tem guerras diferenciadas. Umas são civil, outras são umas guerras literalmente de frente com poderio militar e outras coisas mais, né? Mas a gente está sempre ouvindo falar de guerras e rumores de guerra. Em todo lugar do mundo, nós estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerra.
tanto a guerra pessoal com você e o mal que você enfrenta, como a guerra que você enfrenta por viver nesse mundo difícil, e como a guerra por questão de política, por questão de poder, por questão de dinheiro e outras coisas mais. Então são todas evidências da volta de Cristo Jesus. Mateus 24, lendo agora, o 7 em diante diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Fome. Se nós olharmos hoje a pesquisa, acho que a cada 5 minutos no mundo, e eu acho que essa pesquisa está atrasada, a corrigida provavelmente seja pior, a cada 5 crianças no mundo, a cada 5 minutos no mundo, morre uma criança de fome. Então, meus queridos irmãos, a fome é algo terrível. Enquanto nós estamos tendo alimento do lado de cá, há pessoas morrendo do outro lado com fome, miséria, pestes, pragas, vírus e outras coisas mais. Nesse momento, há pessoas do lado de lá que a mídia não divulga. Elas não divulgam. Você quer ver uma coisa? Há cristãos morrendo na parte da África. Há cristãos morrendo em outros lugares do mundo. Há cristãos morrendo ainda em países aí que são comunistas e outras coisas mais. Então, nós estamos em guerras mesmo. E Jesus disse assim: haverá fome em vários lugares. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. O reino contra reino representa o quê? As guerras, as lutas, não é verdade? Fernando, baseado no que você acabou de dizer aí, a gente tem uma pergunta da Viviane Cantarino. Tem tudo a ver com o que você está dizendo aí, ó. Ela diz aqui: como é bom que Deus nos advertiu para que não fôssemos pegos de surpresa. Aí ela pergunta: mas qual é o nosso papel nesse quadro todo? O nosso papel, o papel do evangélico, do cristão. Qual é o nosso papel? Nosso papel como cristão no grande conflito entre o bem e o mal é levar as verdades bíblicas para essas pessoas e mostrar que Cristo está voltando nesses dias, nessa geração, eu creio. Ok? Deus advertiu. Nós temos aqui a palavra de Deus que mostra o caminho que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo, as dificuldades e as lutas que nós estamos vivendo. Qual é o nosso papel, então, no meio dessas guerras, dessas lutas? O nosso papel, meus queridos irmãos, é você levantar a bandeira da pátria celestial e honrar a Deus as verdades dele. Levar essa mensagem que nós estamos hoje aqui estudando às outras pessoas. Dizer que esses sinais aqui representam que a volta de Cristo Jesus. Então, o papel fundamental do cristão hoje é ele estar alicerçado em Deus. É ele estar marchando no exército de Deus para levar as boas novas às pessoas. E quando diz aqui, em Mateus, que nós acabamos de ler aqui, né? Que nesse tempo muitos vão... o 10 agora, eu queria que vocês acompanhassem. Nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha só, odiar uns aos outros. Isso acontece? Nós podemos ver todos os dias pessoas o quê? Ferindo outras pessoas, traindo outras pessoas, trazendo dor às outras pessoas, o ódio, a raiva, a vingança, o orgulho, tudo isso daí leva a pessoa a estar sendo o quê? Usada pelo diabo. Colocando-se nas mãos do diabo, sendo um alvo fácil. Então o diabo tem acesso a essa pessoa e ele começa a atingir a você, a mim, as outras pessoas. Por quê? Porque fala também aqui que nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Agora, olha bem o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui nós tiramos uma lição importante. O amor se esfriará de quase todos. Como vocês acham que está o amor das pessoas hoje, no mundo que nós estamos vivendo? E agora vamos para a igreja, os cristãos. Como vocês acham que o amor dos cristãos estão entre os irmãos? Note bem que o amor não tem só esfriado sobre as pessoas lá fora no mundo, mas o amor também tem se esfriado nas pessoas dentro da igreja. São pessoas que às vezes não te cumprimentam, são pessoas que não abraçam os velhinhos, são pessoas que não se preocupa com a dor do seu próximo, não vê se o seu próximo precisa de um alimento, de um conforto. Há uma pesquisa
feita dentro das igrejas, que os nossos velhinhos estão muito carentes, precisando de um abraço, de um conforto, de um ombro amigo. E futuramente, nós estamos andando aí, estamos vendo isso perdendo dentro das igrejas. O amor se esfriará de quase todos. Quando ele disse de quase todos, me refiro como cristão e refiro também a uma pessoa que vive no mundo. Ok? Mas o cristão, ele tem que ter o amor de Cristo. E se o amor está esfriando entre nós, nós estamos o quê? Tirando o alvo, que é Jesus Cristo. E eu tenho aqui uma observação, Fernando, muito importante, hein? Não é uma pergunta, é uma observação da Marlene Florencio e da Solange Souza Espínola. A observação delas é muito boa para nós cristãos. Ó, as profecias estão se cumprindo, um pouco aqui, um pouco ali. Devemos estar alerta. E a Solange, ela completa. As profecias estão sendo cumpridas. Cabe a nós pregar a mensagem para que outros aceitem Jesus. Olha que interessante. Muito bem colocado, né? É o que a Viviane também disse aí, né? Qual que é a nossa função, né? Cabe a nós realmente, minha querida irmã, pregar essas verdades às outras pessoas, porque muita luz foi dada, muito será o quê? Cobrado. Será cobrado. Entenderam? Então não adianta eu ter muita luz, muito conhecimento, muita informação e guardar para mim. As pessoas que estão ao meu redor eu preciso dividir essa luz. Eu preciso dividir essa esperança com elas. Então muita luz foi dado, muito será cobrado. O que nós temos que fazer é colocar em missão. É você se ajuntar no trabalho missionário, é você se dedicar tempo às visitas, aos estudos bíblicos, se preocupar com a dor do seu próximo, levar essa missão. E nessa pergunta também já fala aqui em Mateus 24, Fernando, no versículo, pode dizer. E antes aí o Alencar Benini, ele completa. Olha que interessante, o Alencar Benini, um abraço, Alencar. Olha, o fim não virá enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo. Faz parte do nosso estudo de hoje. Nós vamos entrar lá agora. Por exemplo, antes de nós entrarmos nessa pergunta aí, eu só quero ler aqui de Mateus 24, versículo 13. Olha só o que diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui o texto fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar até o fim? Como que você pode interpretar essa mensagem aqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou tentar rapidamente aqui dizer. Perseverar até o fim é você não abandonar Cristo nos momentos difíceis. É quando uma doença te atingir, e talvez até uma doença terminal, o qual você olha e veja não tem saída, não desistir de Cristo. É quando você perde o teu emprego por causa de Cristo Jesus, e quando você está tendo outras propostas para crescer financeiramente e abandonar Cristo. É aqueles que passam por aflição, aqueles que passam por dor, aqueles que passam por perseguição, aqueles que passam por momentos difíceis, aquele que perseverar até o fim. E quando futuramente tirar a nossa liberdade religiosa, que isso será um estudo lá na frente, vocês vão perceber que o justo viverá pela fé. Aquele que perseverar até o fim, aquele que passar todas as etapas e não soltar das mãos de Jesus por causa dos problemas, ou por causa da família, ou por causa do emprego, ou por causa de dinheiro, ou por causa de doença, ou qualquer outro tipo de problema no mundo que vai pressionar você a soltar das mãos de Jesus, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E eu tenho mais duas observações para nós encerrar esse quadro. Temos aí 10 minutos para o final. O Denis Machado fez uma observação interessante, Fernando. Olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133. E aí a Cleo Rocha, ela completa. Olha o que a Cleo Rocha diz. Precisamos pregar o evangelho eterno. Vamos para o último bloco? Exatamente. Denis, você está certo. Os irmãos se nós não tivermos união entre nós irmãos, nós poderemos errar o alvo. E muitas pessoas que precisam desse evangelho deixarão de ser alcançadas, se nós, irmãos, não entrarmos em união, né? E a pregação do evangelho. E eu quero terminar agora aqui, Mateus, concluir todo aqui os sinais da volta de Jesus. Mateus 24:14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Será pregado este evangelho para todo mundo, para todas as nações, então virá o fim.
Veja bem, meus queridos irmãos, qual o evangelho que deve ser pregado para todo mundo, para todas as nações? O evangelho de Cristo, aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou. O evangelho que transforma a minha vida e transforma a sua vida. Um evangelho que traz felicidade na sua vida, nos momentos mais difíceis, onde você encontra paz e esperança na palavra de Deus. Se esse evangelho não for pregado a todo mundo, a toda a nação, então não virá o fim. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós devemos pregar esse maravilhoso evangelho. Nós temos que pregar as maravilhas desse evangelho. Meus queridos irmãos, há muitas pessoas que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Há muitos charlatões por aí que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Há muitas pessoas com a Bíblia debaixo do braço, com um terno bonito, estão pregando um falso evangelho. Uma mentira que a Bíblia não diz. Nós, meus queridos irmãos, nesse tempo do fim, só vamos viver pelo alimento sagrado. Nós só vamos ter poder, as armas que Paulo fala, o escudo, a espada da salvação é a palavra de Deus. Sem esse livro sagrado aqui, você não consegue ir para frente nem para trás. Você só pode vencer o mal se você estiver alicerçado na palavra de Deus. E nesse tempo, meus queridos irmãos, o evangelho precisa ser pregado. Há pessoas que às vezes fundam uma pequena igreja, fica 20, 30 anos no mesmo bairro. Não sai daquilo. Há outras religiões grandes que parece que está pregando no mundo, mas está pregando uma falsidade, está pregando uma mentira que não é verdadeira. Por isso que Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm disfarçado como ovelha. Isso é uma outra característica, é um outro sinal da volta de Jesus. Acautelai-vos, o que significa? Seja prudente, estude a palavra de Deus. Você entendeu? Você tem que interagir, você tem que perguntar, você tem que cobrar do seu pastor. Olha, eu vi essas verdades aqui, eu nunca vi o senhor falar delas para mim. Por exemplo, nós estudamos hoje essas profecias, poucas. Nós estamos estudando agora os sinais da volta de Jesus. E o que é pregar o evangelho nesse tempo? Quais são hoje pregar o evangelho? Todo o processo que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou maravilhas que está aqui dentro. E essas maravilhas estão sendo esquecidas. Hoje, a obrigação que nós temos como cristão, e eu me considero hoje assim, fazendo parte do remanescente sobre a terra, e nós vamos estudar isso lá na frente. O que é o remanescente? É o resto que sobrou da mesma fé de Jesus, das mesmas características que Jesus ensinou. E essa responsabilidade que nós temos é restaurar as verdades que estão sendo jogadas por terra. E essas verdades que estão sendo jogadas por terra, nós temos elas todas na Bíblia aqui, fundamentadas. Exato. Não é verdade? Exato. Então, a verdade está na Bíblia. Exatamente. O que sair da Bíblia não é verdade. Exatamente. Devemos o quê? Se apegar com a Deus. Ok? Muitos são a aflição do justo, mas Deus prometeu que em todas elas Ele não nos livraria, mas Ele estaria presente. Meus queridos irmãos, estamos passando problemas difíceis. Algo pior vai vir futuramente. Mas nós não devemos deixar isso abalar a nossa fé. Pelo contrário, Deus é por nós. E quem será contra nós? Fernando, agora para nós entrar no último bloco, nós temos aí coisa de 8 minutos. Eu queria, antes de nós entrarmos no próximo bloco, olha, rapaz, aonde nós chegamos. Mandar um abraço para os nossos irmãos de Limeira. Um abraço, Limeira. É um prazer aí estar falando com vocês. Para a igreja de Morro Branco. Um abraço, Morro Branco. Sejam bem-vindos à nossa live. Para Olga Verone. Olga Verone, é um prazer tê-la conosco. Para Nossa Senhora das Dores. Seja bem-vindo. Para Santa Adélia. Um abraço para Santa Adélia, muito bem-vindo. Belinda Homero. Belinda, seja muito bem-vinda à nossa live. E para a igreja de Nova Odessa que está nos acompanhando. Nova Odessa, um abraço para vocês. Temos aqui também, Fernando, os nossos irmãos não adventistas que estão nos acompanhando. Rosana de Paula Pedro. Rosana, um abraço para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe vocês. Para o Moisés, para Carla, Maria Isabel, Elaine Marques, Rose Galhão e para Ellen. Para todos vocês, meus queridos, um abraço. Seja muito bem-vindo. Estamos à disposição de vocês. Somos seus servos.
E temos aqui também, Fernando, o nosso amigo José Luciano Benzotti. José Luciano, um abraço para vocês. Vamos para a última etapa? Livro de Isaías, né? Temos quanto tempo? Provavelmente 5 minutos, né? 15 minutos. 15 minutos. Então, Então dá dá para tempo, nós dá concluirmos o que nós estamos querendo aqui. Nós falamos agora de Mateus 24, referimos todos os sinais, as características dos sinais da volta de Cristo Jesus. Jesus, ele disse, olha, esses sinais vão estar acontecendo no mundo, mas tem de bom ânimo também. Ele nos encorajou no meio das dificuldades e os sinais. Meus queridos irmãos, se nós olharmos outros sinais também, esses sinais mostram claramente da volta de Jesus no nosso mundo físico. Veja bem o que está registrado no livro do profeta Isaías. Concentre agora o que eu vou dizer. Preste atenção. Mundo físico. As características no mundo físico da volta de Cristo Jesus. Vamos lá. Isaías, lê para nós. Simar, está com o texto aí? Uhum. Pode ler então. Do verso? Isaías 13, 9 e 10. Correto. Isaías 13, 9 e 10. Nós lemos assim. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível de sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. Que interessante, aqui fala que uma característica perto da volta de Cristo Jesus, que o sol escureceria e as estrelas não trariam sua claridade. Será que já existiu isso no nosso mundo hoje? Será que a gente podemos comprovar biblicamente, historicamente registrado hoje nos livros de história, que já aconteceu isso no nosso mundo físico? Você quer ver agora algo que está entronizado com o profeta Isaías? Olha o que Mateus 24, versículo 29 e o 30. E o 31 nós vamos ler agora, tá ok? Mateus 24, versículo 29, 30 e 31. Lembra-se que nós acabamos de ler agora, que Isaías fala que o sol escureceria e as estrelas não brilhariam, tá ok? Mostrando o quê? Que a volta de Cristo Jesus estaria perto, esses sinais. Se você atender todo esse processo do livro de Isaías, todo esse estudo, você vai perceber que se refere a sinais do tempo do fim. Agora, olha bem aqui, Mateus 24, versos 29, 30 e 31, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha só agora a característica, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Veja bem, aqui Mateus já está se referindo novamente, falando que o sol escureceria, as estrelas cairiam do firmamento. Eu quero pegar aqui agora, mostrar para vocês, eu tenho aqui, só para a questão aqui de datas. Depois você pode pesquisar na internet, ou onde for você tiver Isso os está no meios. YouTube, né? No YouTube, Só acha, né, pesquisar Osimar? isso, correto? Bem dito aqui, Osimar. No YouTube você pode pesquisar. Tem uma passagem que eu até tirei aqui, que é uma ilustração da Bíblia que ajuda com esses textos aqui. Eu quero dizer aqui a vocês aqui 3 pontos que aconteceu no mundo físico, que está alinhado, que está ligado ao que nós acabamos de ler agora, está sincronizado. Veja bem, terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755, um dos mais extensos e severos distúrbios sismológicos já registrado. O abalo fez sentir não somente no norte da África, mas até a Índia Ocidental. Veja bem, 1º de novembro de 1755, o pior terremoto que já matou gente na face da história. Esse foi um dos piores registros já, fenômenos acontecidos no nosso mundo físico, mostrando que muitas pessoas morreram. Um grande sinal já mostrava no mundo físico a volta de Cristo Jesus. Agora é interessante que fala a lua e as estrelas. Olha só, de acordo com a história, diz como está sincronizada com a Bíblia nos sinais. O sol escurece e a lua fica como sangue. Um cumprimento literal, o sol se
o sol se tornou negro em Nova York, no sul da Inglaterra, no dia 19/5/1780, às 10 horas da manhã. Na mesma noite, a lua apareceu vermelha como sangue. Olha só um relato no mundo físico. Mostra que 19/5, no ano de 1780, às 10 horas da manhã, o sol ficar como o quê? Escuro. O dia, que era às 10 horas da manhã, por exemplo, agora são 10h10, olha como está o dia. Pensa agora nesse momento, o sol escurecerá, ficar noite. O dia virou noite nesse dia. Está registrado na história. Mostra um sinal fortíssimo da volta de Cristo Jesus quando esses sinais acontecessem. Outro sinal fala das estrelas, que nós acabamos de ler em Isaías, em Mateus 24. Veja bem agora o que fala na história, que está registrado, sincronizado o que nós acabamos de ler na Bíblia, tá ok? Diz assim: a queda das estrelas cadentes foi nos dias 12 e 13 de novembro de 1833, na América do Norte, desde o Golfo do México até o Halifax. Todo o hemisfério norte-ocidental presenciou a chuva das estrelas. Foi uma queda das estrelas cadentes em massa, o qual o céu virou o maior espetáculo, presenciando as chuvas caindo. Então, meus queridos irmãos, aqui o sinal falava que perto da volta de Jesus, os sinais aconteceria no mundo físico, aconteceria no mundo religioso, aconteceria no mundo político, aconteceria no mundo da sociedade entre as pessoas, tá ok? Então, meus queridos irmãos, o que acontece? Nós estamos hoje, presenciamos esses sinais. Agora, se você pegar as datas, você vai ver que foram o quê? Coisa de 100 e poucos anos atrás ou mais. E mostrava que nós estamos vivendo o quê? Já no período próximo da volta de Jesus. E eu quero concluir agora, lendo o último versículo aqui, de Mateus 24, depois dessas características que nós acabamos de dizer, desses sinais no mundo físico, olha só o que diz assim, no 31. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma outra extremidade. Desculpa, meus queridos irmãos, eu quero só o 30 e o 31, tá ok? Então aparecerá no céu um sinal, filho do homem, e vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja bem que nesse texto que nós acabamos de ler, os sinais no mundo físico, mostra agora, e ele aparecerá no céu com poder e muita glória. Então, meus queridos irmãos, esses sinais já aconteceram. Os sinais de Mateus 24 já aconteceram, estão acontecendo. E esses sinais, a tendência deles é intensificar até a volta de Jesus, mostrando o quê? Que nós estamos na beira do fim. Porque de acordo com o que nós lemos aqui, Jesus vem na sequência dos sinais. É claro que tem algumas coisas que precisam acontecer ainda profeticamente, mas isso é algo que está sincronizado com os sinais da volta de Cristo Jesus. Então, se você estudar a profecia e se você estudar os sinais, você vai perceber claramente que tem o quê? Que está sincronizado tanto os sinais como as profecias bíblicas. É o tempo hoje de nós colocarmos o quê? A nossa mente, a nosso coração unicamente na palavra de Deus. E tem um texto de Apocalipse que diz... Tem um texto para nós encerrar. Ô Fernando, eu queria pedir perdão aos nossos irmãos, talvez a gente não consegue ler a pergunta de todos e mandar um abraço para todos. Mas eu quero mandar um abraço para um jovem que está nos assistindo da África do Sul, agora nesse momento. Legal, hein? É o Ernesto Ia, um abraço, que Deus abençoe você, abençoe suas famílias, seus familiares, e que você permaneça sempre ao lado de Jesus. E eu também quero mandar um abraço para Iazide, de Hortolândia, para Fernanda Cristiane, também um abraço, quero dizer muito obrigado por você nos acompanhar, a Maria do Maranhão, um abraço. A Cristiane Esteves, um abraço para a Cristiane, para Cléo Rocha, Cristiane de Lima Cruz, de Nova Odessa, um abraço para você, e para a Silvia, um abraço para todos vocês são todos muito queridos, sejam todos muito bem-vindos. Fernando, pode concluir para nós fazermos o encerramento final. Não vou nem lermos aqui, mas depois você pode procurar na sua Bíblia, que Apocalipse fala 10, versículo 6...
Apocalipse 10, versículos 5 e 6 fala que já não haverá demora. Cristo promete que não haverá demora. Talvez a Bíblia fala, né, que alguns julgariam sua volta demorada, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deixar isso bem claro aqui. Deus sabe e está fazendo de tudo para salvar o ser humano porque Ele ama o ser humano. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o ser humano. E muitos, meus queridos irmãos, não vão perder a vida porque são pecadores, porque eu também sou pecador. Muitos vão perder a vida eterna porque fizeram da vida deles uma vida totalmente rebelde contra Deus. Então ninguém vai se perder aqui porque é pecador. Nós vamos se perder às vezes, lá na frente, se nós soltarmos da mão de Cristo Jesus, porque nós rejeitamos a graça, a salvação. Então nós não podemos ser aqui negligenciar a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo que 2 Timóteo fala, sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder, negando a palavra de Deus. As pessoas estão compromissadas com o mundo, não com Deus. Então a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é abrir os olhos dessas pessoas através da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, você nunca vai conseguir suportar a dor, suportar momentos difíceis que você vai ter que enfrentar, se você não tiver a palavra de Deus no seu coração. Satanás conhece o nosso ponto fraco. E ele sabe, de acordo com a Bíblia, que lhe resta pouco tempo. Então ele está usando todos os seus esforços para atingir os cristãos, para não levar os cristãos a estudar a Bíblia. E eu já faço um convite a vocês que não deixe de assistir a essa live, não deixe de estudar a Bíblia conosco na igreja. Nós temos muito assunto importante que podemos tratar em várias partes da área da vida. Nós temos assuntos importantes para o tempo do fim, que está aqui na palavra de Deus. Nós temos muita coisa boa que podemos tirar, meus irmãos. Hoje, enquanto nós estamos vendo as pessoas sofrendo aí, a epidemia tomando conta e um monte de coisa aí, isso daí não tem que abalar o cristão. É hora de olhar para o céu, é hora de olhar para o céu e ver que Jesus está voltando. Meus queridos irmãos, Deus não vai soltar da sua mão, ao menos que você solte da mão dele. Deus está conosco até o fim. Todos esses processos que nós estamos vendo de sofrimento, nada mais é que mostra claramente que isso aqui está acabando. Tira o coração do mundo, coloca o coração nas mansões celestiais, na vida eterna. Não troque a vida eterna pelas coisas desse mundo. Não negue Cristo por algo que possa tentar fazer você achar que é o melhor da vida. Hoje é um momento de boa nova. Hoje é um momento de aceitar. O amanhã pode ser tarde demais. Quem garante que daqui 3 horas você pode estar vivo? Quem garante que daqui 1 mês ou 1 ano você possa estar vivo? Hoje, se nós estivermos selados com Deus, não importa o que aconteça, nós estamos garantidos com Deus, a vida eterna está conosco. Então, meus queridos irmãos, o apelo que faço para vocês aqui, leve a sério os sinais da volta de Cristo Jesus. Leve a sério a volta de Jesus. Hoje, coloca a tua vida nas mãos de Cristo Jesus e não permita que o barulho do mundo, não permita que todo algo de pessimismo possa fazer você andar de cabeça baixa. Lembra que você é um cidadão do reino do céu e você é um soldado, e um soldado, ele não desiste da sua pátria celestial até que tudo se cumpra. Amém. E antes de encerrarmos aqui, eu quero dizer a vocês que estão nos assistindo que vocês podem enviar as suas perguntas no site da nossa igreja, IASIG Ipiranga Ribeirão Preto. As perguntas, todas elas serão respondidas. E o Simar Henrique ou Fernando Bonucci, nós também estamos na página do Facebook. Vocês podem nos encontrar lá e nos fazer perguntas. E eu quero fazer as considerações finais, um abraço final aí, quero mandar um abraço para Solange Espínola, para Edilaine, um abraço Edilaine, Marcos Roberto, Fabinho Morales, para Roberta Alves, da IASG de Miguelópolis. Um abraço a todos vocês. E agora fiquem com a segunda hora, a mensagem e o culto do nosso pastor Valdir Carlos.
Nesse momento nós vamos encerrar com uma oração, tá ok? Logo, logo o pastor Valdir vai entrar com um sermão muito bom. Não percam de assistir o pastor Valdir, meus queridos irmãos. Tem sido uma bênção para todos. É verdade. É um pastor muito consagrado, um pastor que tem uma sabedoria. Experiente na vida. Então não perca o sermão do pastor Valdir, que entrará agora mesmo. Lembra que hoje é sábado. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Esquece o mundo lá fora. Sem tá contar okay? o conhecimento na área da família que o pastor Valdir tem. Exatamente. Vamos orar para nós encerrarmos esse estudo bíblico dessa manhã. Tá ok? Feche o olho, aonde você estiver, leve teu pensamento a Deus. Poderoso Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é o nosso guia. O Senhor não deixou a gente no escuro. Nós temos muita luz através da tua santa palavra. Senhor Deus, o que vimos aqui, que nós estamos vivendo os últimos momentos da volta de Cristo Jesus. Os sinais acontecem a todo momento e está intensificando entre nós. Tudo isso, Senhor Deus, mostra que o Senhor está à porta voltando. Nós, Senhor Deus, estamos cansados de viver nesse mundo. Estamos tristes, Senhor Deus, de ver as calamidades, o sofrimento. Tudo o que nós queremos é ir para o céu com o Senhor. Por isso, Senhor Deus, não permita a gente afastar da tua palavra. Não permita a gente afastar do teu amor, do teu carinho, das tuas bênçãos. Que podemos estar hoje, Senhor Deus, alicerçado unicamente pela fé no Senhor. Que o teu sangue possa nos proteger de qualquer doença, de qualquer vírus. Que o teu sangue possa proteger a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos. Assim como o sangue foi passado lá no Egito, a cada porta dos israelitas, protegendo, Senhor Deus, das pragas que caía para que o Egito pudesse sentir o poder de Deus. Senhor Deus, nós estamos sentindo o efeito das pragas, nós estamos sentindo o efeito, Senhor Deus, das calamidades. Mas hoje o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Que o teu sangue seja derramado no nosso coração, na porta da nossa casa, em toda nossa vida, para que podemos estar protegidos e guardados pelo mal. Amém. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, todas essas pessoas que nos assistiram. Nós te pedimos, te agradecemos, no rico, amado nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo encontro, que será hoje agora às 10h30 e às 4 horas da tarde.